Olá pessoal, vamos lá. Quem acompanha o professor Rubim aqui no YouTube. Hoje uma super atividade, hoje uma live processual, colocando o dedo na ferida, né? Falando de dois temas, dois precedentes que foram recentemente julgados pelo STJ. E vamos aqui trazer nessa live do canal do professor Fernando Rubim aqui no YouTube as primeiras impressões a respeito da redação, que me parece ser definitiva, dos temas 692 e 1246, que tiveram, nesse final do ano de 2024, um encaminhamento que, no meu entendimento, foi contrário aos interesses do segurado, e por isso nós devemos estar atentos aqui aos argumentos, embora tenham sido decisões bastante consistentes, né? Em termos das posições adotadas pelo STJ, se revelam, né, contrário aos interesses do segurado. Estamos, então, abrindo aqui a nossa live a partir das 18 horas, fixando esse horário aí na terça-feira, não? Sempre que possível estarmos aqui no YouTube. Muito obrigado, pessoal, que já vai entrando, pessoal que já vai participando a partir das 18 horas, fechando a tarde, iniciando a noite. Professor Rubim aqui do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. E aguardando aí o seu like, o seu comentário para essa primeira aproximação, digamos assim, com esses temas tão difíceis, né? Embora seja a reta final do ano, aí nos aproximando do recesso, evidentemente que a gente não poderia deixar de seguir atualizando vocês, seguir instigando vocês a pensarem a sistemática do processo previdenciário, identificando como realmente na área previdenciária nós seguimos tendo um número de precedentes muito grandes, né? Nós estamos tendo sempre recursos especiais afetados, fora as decisões que vêm sendo feitas pelo STF e pela própria TNU, no âmbito dos juizados, né, a TNU, e o Supremo Tribunal Federal examinando matérias constitucionais das mais diversas questões. Aqui no STJ, realmente impressiona que a gente tenha tantas questões sendo postas a julgamento, né? Uma delas, o próprio tema 1124 do STJ, que a gente também já criticou, né? Trazendo a professora Jane Berwanger aqui, já criticou o início de julgamento daquele tema, que foi retirado de pauta pela importância, pela significância do debate, né? Da chamada prova nova judicial não levada via administrativa. E aqui, então, nós temos mais dois temas que merecem, então, a atenção de vocês. Fazendo essa introdução, esperando o pessoal chegar um pouquinho aí também no chat, especialmente a gente acompanha aí os meus maguinhos e maguinhas, né? Ou seja, que tem o selo do Mago, o selo do professor Fernando Rubim, e que financiam aqui as atividades do YouTube, né? Evidentemente tendo vantagens exclusivas, como são as nossas aulas do Clube do Mago, de processo, 30 minutos de processo na segunda-feira, que é com CPC artigo por artigo, né? As aulas premium nossas aqui no YouTube, fechadas para esse grupo, e você pode ser membro aqui do canal do professor Fernando Rubim, nos dando o orgulho, né, de ser membro. A gente vai monitorando todo mundo que vai entrando como membro aqui do canal, super importante para a gente seguir as nossas atividades do CPC artigo por artigo, né? O Clube do Mago, exclusivo em vídeos, sem material, só vídeos e vídeos objetivos de até 30 minutos, trazendo processo civil. Né? E essa nossa sistemática de aulas estamos tendo em 2024, vai seguir então para 2025, então
pessoal pode permanecer, especialmente quem ainda não entrou no Clube do Mago, faça esse esforço, né, para estar com a gente no Clube do Mago, recorrente aí, né, a sua permanência, podendo sair também a qualquer tempo, mas o ideal é que fique com a gente para que tenha aulas de qualidade, de processo civil exclusivo aqui no YouTube, ficando material gravado e você tendo acesso nessas aulas também de maneira permanente. Tema 692, primeiro tema. Tema que trata da devolução de parcelas das tutelas provisórias quando há uma decisão em cognição definitiva contrária a esse posicionamento. Esse tema 692, ele foi julgado agora no dia 11 de outubro. Tá? E foi julgado o quê? Foi julgado os embargos de declaração do INSS, porque esse tema, ele originariamente foi julgado em 2015, tá? No período da vacatio legis ainda do novo CPC. Então não dá nem para falar que esse tema 692 ele se refere ao novo CPC, porque essa ideia da devolução de tutela provisória, mesmo sendo tutela específica de sentença, é um tema que já vinha sendo colocado na órbita processual já no código anterior, né? Envolvendo a ideia da responsabilidade por uma antecipação de um comando, né, via uma decisão proferida no processo, que aqui no âmbito previdenciário fosse no sentido de determinar a implementação de um benefício de caráter alimentar, evidentemente, né, mas que fosse depois revogado por uma instância superior. Esse julgamento, então, ele foi feito sobre ainda a ótica do Código anterior, em 2015. Ele foi ratificado em 2022, quando se desenvolvia a possibilidade de um overruling, de uma superação do precedente. Não, ele foi mantido. Né? E até com uma espécie de uma reformatio impejus, porque ele foi mantido para agregar no tema também os benefícios assistenciais, e sendo colocada a perspectiva de que quem tem benefício ativo, que poderia ter o seu desconto de 30% no benefício. Né? Nessa hipótese, o INSS embargou de declaração justamente para discutir o cenário em que o segurado, o beneficiário, ele não tem benefício ativo. Nesse caso, como seria a restituição de valores aos cofres da autarquia federal? E se, nesse contexto, o INSS poderia executar os próprios autos a decisão. Né? Ou seja, mover o INSS um cumprimento de sentença. No bojo da discussão, né, numa espécie de uma obter dictum, o debate sobre a necessidade da devolução de parcelas constar expressamente no título executivo. Ou o entendimento trazido pelo INSS no sentido de que não haveria a necessidade do juízo expressamente determinar a devolução de parcelas para que se tivesse, então, um título executivo. Os embargos de declaração foram enfrentados pelo ministro Afrânio Vilela, nesse julgamento, então, de 11 de outubro, e a decisão vai, então, no sentido, né, de que o INSS pode executar os próprios autos. Também fica a impressão, né, repito, a título de obter dictum, a título de questão que não seja a principal, fica a impressão, lendo o acórdão, de que o precedente vai ser aplicado independentemente de constar no título executivo. É uma vitória, então, do INSS desses embargos de declaração para que não precise de abrir um processo administrativo estabelecendo um contraditório com o segurado para cobrança de parcelas.
que é o que eu sempre entendi que seria o mais adequado nesse caso. Né? Não vejo como lógico o segurado que ganhou uma tutela provisória com documentos hábeis a tanto, que não foram fraudados, enfim, documentos legítimos, ele ter aí a, a situação de virar réu no próprio processo. E réu no sentido de executado no próprio processo, a ponto de ter que devolver valores dos mesmos autos. Professor Rubim, temos um problema ainda maior, então, com esse julgamento. Exatamente, temos um problema ainda maior. Tá? Qual é uma possibilidade, um encaminhamento processual num primeiro exame? Me parece que é fazer o enfrentamento dentro dos próprios autos, via impugnação, cumprimento de sentença, ou até mesmo via exceção de pré-executividade, como uma ferramenta paralela, informal, né? No sentido de discutir, a partir desse julgamento, a questão da exigibilidade do título. Mas a exigibilidade do título não porque ela deixou eventualmente de constar o debate do tema 692 na decisão do caso concreto, mas discutir no caso concreto elementos constitucionais que estariam fazendo frente ao próprio Instituto da Coisa Julgada. Você sabe que eu defendo muito, né, o Instituto da Coisa Julgada, tenho muita responsabilidade para falar nos temas processuais. A coisa julgada estar contemplada na Constituição Federal é algo absolutamente necessário e importante, à luz do artigo 5º, inciso 36, a coisa julgada ao lado do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Dito isso, no âmbito de um tema tão injusto, de um encaminhamento, me parece, tão desestruturador do processo previdenciário, aplicando uma responsabilidade objetiva em tutela provisória própria do processo civil no âmbito do processo previdenciário, o que realmente me soa um absurdo, ainda mais em benefício de caráter alimentar assistencial, que o segurado, ou que o beneficiário, melhor dizendo, não é sequer segurado, ele não tem nem condições de contribuir para a Previdência Social. Me parece que a gente possa trabalhar elementos constitucionais que enfrentariam a coisa julgada, como elementos como a dignidade da pessoa humana, o próprio caráter alimentar das prestações previdenciárias, aqui, trabalhando com os direitos sociais estabelecidos a partir dali do artigo 6º, revelando situações no caso individual, sem afastar o precedente, então, mas que valeriam para o caso individual, para o caso concreto, para o caso sob investigação, que revelariam para uma inexigibilidade do título executivo. Fora essa questão da inexigibilidade, aí o INSS teria problemas próprios da execução, que seria de encontrar bens desse cidadão. Né? E aí, provavelmente, se estabelecer, né, a possibilidade e análise que a gente deve fazer de uma prescrição intercorrente contra o INSS quando ele não encontrar bens e a execução se estabelecer no infinito. Né? Prescrição intercorrente como causa de extinção da execução prevista lá no artigo 924, inciso 5º do Código de Processo Civil. Sobre, então, feitas essas observações, gostaria de ler, então, a tese firmada aqui, né? Para que vocês também possam tirar suas conclusões. Sobre o tema 692. Tese firmada. A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final. Então, o que interessa aqui seria a tutela final, a última tutela que revogaria uma decisão anterior.
Esse é o conceito mais amplo possível, né? Para pegar todas as situações, independentemente se a tutela é aquela tutela provisória não dita altera partes, ou é aquela tutela específica concedida em sentença que pode ser feita, produzida ou encaminhada, melhor dizendo, até mesmo de ofício pelo julgador. Então, essa reforma obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos. Então, aqui trata de todos os benefícios do sistema. Claro que o grande grosso desses benefícios são os benefícios por incapacidade, que também envolve o próximo tema 1246 que nós vamos falar. Mas a tese firmada ela pega, arrasa quarteirão mesmo, né? Pega todos os benefícios previdenciários ou assistenciais, o que pode ser feito por desconto, então, em valor que não exceda 30% da importância do eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Então, na forma do artigo 522 do CPC de 2015, então já havendo a previsão no sistema de 73, no artigo 475A2. Então, vejam que essa tese firmada, repito, ela não tem relação direta com o novo CPC. Ela já tinha espaço de cabimento, e se a gente olhar aqui embaixo as datas, né? Ela tinha sido afetada já em 2013, ó. Acordo publicado em 2015, aqui o novo CPC entrou em vigor em março de 2016. Então, ele foi afetado, julgado em 2015. Então, questão anterior aqui, ó, ao Código de 2015. Ele foi ratificado aqui, ó, em 2022 e agora, pela relatoria do ministro Afrânio Vilela, julgados em várias declarações 11 do 10. Transitou em julgado? Ainda não. Transitou em julgado? Essa talvez seja a única notícia boa aqui, que eventualmente ainda possa haver um debate, né, sobre, nesse contexto e nesse momento em que a gente está apresentando esse vídeo, de delimitação, de alguma forma de delimitação do tema 692, né? Sendo trazido o problema, como também temos do tema 1246, o que a gente pode ter de maior construção é uma espécie de uma delimitação, né? Ou desenvolvimento aqui de uma construção de exegese, de interpretação restritiva, né? Ao tema, né? E nós temos, então, a questão trazida, né, ao STJ e respondida, então, contra os interesses do segurado. Muito bem. O pessoal vai entrando, o pessoal vai deixando seu recado, o pessoal vai se aproximando aí da nossa, da nossa Black Friday, né? E deixa o seu like, deixa a sua curtida aqui na nossa atividade de terça-feira. Estamos fazendo essa atividade nesse dia 19 de novembro. O professor Rubim já acordou cedo para estudar aqui os temas com vocês, lendo, né? Nossa indicação aqui é que vocês peguem os temas, peguem os precedentes e leem com profundidade, né? Possam extrair as suas conclusões. Mas é claro que o professor Rubinho, mago do processo, traz as suas impressões iniciais, lembrando, né, que os temas não transitaram em julgado. Falando em Black Friday, para vocês, nós estamos em pré-lançamento, já em pré-lançamento do nosso time de elite 2025. Você não pode ficar de fora do time de elite 2025, né? Cenários muito interessantes do time de elite 2025. Então, a gente convida todos vocês para fazerem parte, né, desse nosso grande esforço, né, para termos o 5º ano do time de elite, né, para buscarmos aí o 5º ano de estudos de processo, né,
e a gente espera realmente ter aí, né, o suporte de todos vocês, né? Nesse momento, o professor Rubinho está fazendo contato individual, né, com seus alunos. Você pode deixar sua mensagem, você pode deixar o seu recado. Quem Muita gente já entrou no time de elite 2025, mas você ainda não entrou no time de elite, né? Faça esse esforço para ter conteúdo de ponta, né? Que começa aí com a nossa espinha dorsal, digamos assim, né? Que é a nossa Sexta Insana, os nossos cursos de processo, né? Uma sexta por mês, que vão lá para o período de abril a novembro de 2025. Tá? E nós vamos ter temas muito importantes, temas muito atuais, né, para esse ano de 2025, né? E a gente espera realmente que vocês possam estar com a gente, né, em mais esse ano, em mais essa super atividade. E a gente tem certeza que, né, vai ser aí, né, um espaço, um período de muito crescimento para todo mundo. Só queria dar um spoiler aqui para vocês com relação às Sextas Insanas, o conteúdo das Sextas Insanas, né? Então, quando a gente tem aqui as 8 masterclass, a primeira, conexões em processo previdenciário, os cenários de aproximação do processo administrativo com o processo judicial. 2, máximas de experiência em processo judicial previdenciário, as regras do bom senso na valoração do material probatório. 3, direito prioritário à prova e à prova emprestada, cenários de utilização e a sua obtenção da Justiça Estadual Federal e do Trabalho. 4, objeto do processo previdenciário, ajuste no pedido, reafirmação da DER, opção pelo melhor benefício e execução exclusiva das parcelas vencidas em juízo. O que pode ser objeto pelo processo judicial previdenciário? Temos, então, necessários atuais, dedo na ferida. 5, o acordo judicial nos processos previdenciários, cenários práticos e cuidados na sua realização. 6, contraditório e fundamentação das decisões judiciais previdenciárias. O núcleo duro do processo judicial, relações com as matérias de ordem pública e as tutelas provisórias. 7, recurso, sistema recursal previdenciário, preclusões e seus efeitos no âmbito do duplo grau de jurisdição. Foco no segundo grau. E 8º, quando a gente volta a debater esses temas importantes dos precedentes que a gente está trazendo hoje. Precedentes qualificados previdenciários, os precedentes emitidos pelas mais altas cortes, como o do STJ, que a gente está fazendo hoje. Cenários de exploração, particularidade nas definições, sistema de previsibilidade, proteção social e caráter alimentar. Show, hein? Então, um baita cenário aqui para a gente trabalhar juntos. Esse é o objetivo. Muito bem. Com relação ao tema 1246, aqui, pessoal, o espaço de exploração é com relação à admissibilidade do recurso especial, envolvendo benefícios por incapacidade, temas a respeito da existência do nexo, temas a respeito da extensão da incapacidade, temas que envolvem a caracterização, né, dos elementos de concessão do benefício à luz da legislação de direito material. O caso concreto, ele trabalha com o artigo, para exemplificarmos, né, ele trabalha com o artigo 42 da Lei de Benefício, que justamente regulamenta a aposentadoria por invalidez. Então, se a decisão de segundo grau, se o acordo
ela tratou adequadamente a respeito dos requisitos, né, do benefício. Será que os requisitos do benefício foram tratados adequadamente? Será que nós temos um cenário de injustiça na decisão de segundo grau com relação aos benefícios por incapacidade a respeito do cumprimento dos requisitos? Nexo, extensão da incapacidade, será que era o caso de aposentadoria por invalidez ou não? A gente não vai poder fazer o debate a respeito desses critérios diretos relacionados à lei de benefício, por envolver matéria de prova, por envolver matéria de fato, por trabalhar exatamente com a súmula 7, histórica súmula 7 do STJ. Mas, professor, não foi sempre assim? Sempre tivemos essa dificuldade. E a própria decisão do STJ revela isso, dados empíricos, né? Que sempre que o debate foi feito por recurso especial nessas conformações, não foi admitido o recurso. Agora, a partir do momento que isso vira um tema, a partir do momento que isso vira um precedente de número 1246, publicado agora, dia 18 de novembro, exatamente ontem, publicação desse recurso especial do ministro Paulo Sérgio Domingues, nós vamos ter uma mudança de encaminhamento com relação à admissibilidade do recurso. Se eu fizer um recurso especial, querendo discutir nexo, extensão de incapacidade, diretamente esses temas, em benefícios para incapacidade, o recurso especial não vai, ele vai deixar de ser admitido, não, ele não vai ser usado mais a expressão não admito, vai ser usada a expressão nego segmento, por estar presente agora um precedente. Nem sendo negado segmento do recurso especial, é mudado o recurso subsequente. E esse é o pano de fundo do tema 1246, para que não caiba mais aquele agravo direto ao STJ, o ARESP. Porque se eu fizer o recurso especial, repito, que seja negado o segmento em razão do tema 1246, o que me cabe é fazer um agravo ao próprio tribunal local, na Justiça Estadual, ou Tribunal Regional Federal, na Justiça Federal, de agravo regimental, aquele chamado agravo interno. Sou pena de erro grosseiro se eu fizer um agravo dirigido diretamente ao STJ. Então, o que o STJ tinha como pano de fundo aqui, conseguiu no julgamento, é determinar que um precedente processual fosse viabilizado, repito, valendo para benefício por incapacidade, e que pudesse impedir que uma quantidade enorme de agravos de recurso especial fossem dirigidos ao STJ. A questão ela fica, então, reduzida ao segundo grau de jurisdição, que vai julgar o acordo de segundo grau, que vai julgar, eventualmente, embargo de declaração, que vai fazer a admissibilidade de recurso especial e que depois vai determinar o julgamento do agravo regimental, agravo interno. E pelo sistema do CPC, à luz dos artigos 1030, 1042, encerra-se aí a prestação de jurisdição, não cabendo nenhum outro recurso dessa decisão. O STJ vem impedindo a ideia da reclamação, vem dizendo que esse tema pode ser objeto de ação rescisória, se abre um debate sobre o cabimento de mandado de segurança, que a gente fez a nossa Masterclass 8, agora de 2024. Atenção, super quente, essa Masterclass 8, né? Sobre recursos da TNU e mandado de segurança. Evidentemente que esses temas, e principalmente a concepção de sucedâneo recursal do mandado de segurança se aplica aqui. Repito, após o julgamento do agravo regimental, quando não há outro espaço de recurso. Fora, evidentemente, os embargos de declaração no prazo de 5 dias. Aqui poderia ser feito embargos de declaração. E me parece que, na ausência de embargos de declaração, o cabimento do mandado de segurança. Dirigido ainda ao presidente do tribunal local, mas aí sendo negado, cabendo o chamado recurso ordinário, né? A instância superior. Recurso ordinário e mandado de segurança. Então,
uma sequência espinhosa, né? Que é decorrência do tema 1246. Decorrência do tema 1246. Professor, como o senhor fez no primeiro movimento? Soluções de problemas. Nós já estamos cheio, inferno também. Soluções. Primeira delas. Primeira solução. Cobrar o segundo grau por um julgamento qualificado. Fazer um trabalho de bastidores, fazer um trabalho de memoriais, fazer um trabalho de sustentação por argumentos, sustentação oral, tradicional, como queiram, mas fazer um trabalho no segundo grau antes de ser julgada a apelação. Inclusive, quando você é apelado. Muitas mentorias aqui a gente vê que o colega, quando o recurso de apelação é do INSS, fica um pouco mais tranquilo, e aí que vem a paulada. E quando vem a paulada via acórdão no segundo grau, depois a gente praticamente tem dificuldades, né, reais, e fica impossível de reverter a decisão de segundo grau. Porque a gente está falando aqui de um acórdão que vai excluir, por exemplo, a aposentadoria por invalidez. Exame de fato, exame de provas. Ah, mas o exame é absurdo. Bom, vamos tratar depois desse exame absurdo, como a gente vai poder enfrentar. Agora, no segundo grau, quando eu tenho uma apelação civil que afasta, por exemplo, a aposentadoria por invalidez, que foi o acordo utilizado aqui no tema 1246, que é o artigo 42 da Lei de Benefício, 42, 43, 44, aquele contexto ali, vai seguir depois os recursos e com uma dificuldade muito grande de reversão, né? E a sequência imaginada é essa. É recurso especial, que vai ser negado seguimento pelo tema 1246 e vai ter que fazer o agravo regimental ao próprio Tribunal Local ou Regional, tentando fazer um distinguishing, tentando dizer que não se aplica o tema. No caso concreto, por alguma particularidade, alguma peculiaridade que ele tem diante do tema 1246. Então, o ideal é fazer um trabalho, primeiro ponto, trabalho de bastidores para melhorar o julgamento do segundo grau. Segundo ponto, né, é que os embargos de declaração do segundo grau eles vão ter vão passar a adquirir um tamanho, uma repercussão maior. Evidentemente que os embargos de declaração eles passam a ter uma finalidade e uma importância muito grande, né? Justamente porque vai ficar muito difícil a reversão dessa decisão numa instância superior, né? E terceiro ponto é que eu devo construir o meu recurso especial, né, em cima de questões mais de ordem processual que fujam do tema 1246 exatamente. Por exemplo, não fazer o enfrentamento de direito material sobre os requisitos do benefício. Fazer o enfrentamento da questão de ordem processual, por exemplo, de que as provas não foram devidamente apreciadas. Né? Sair pela tangente da questão de ordem processual, para que eu tenha aqui no STJ uma corte não de revisão, mas uma corte de cassação da decisão. Por exemplo, por má análise, má apreciação, né, das provas. Então, o que eu vou poder ter a partir do tema 1246, fundamentalmente, é uma condição do STJ cassar a decisão para que seja proferido um novo julgamento no segundo grau. Então, o ideal é fazer um trabalho de bastidores preventivo e depois um trabalho repressivo, digamos assim, para que o recurso especial manejado ele tenha a característica, repito, de cassação e não de revisão da decisão de segundo grau. Casse a decisão por alguma irregularidade processual, determinando que o segundo grau possa proferir uma nova decisão. Se o STJ já não julgar o mérito, que pelo menos então o STJ casse a decisão. Mas o recurso especial, todo ele sendo montado para que não haja incidência do tema 1246, para que a gente contorne o tema 1246 à luz de questões mais de ordem processual do que de ordem de direito material. Boas dicas, hein? Boas dicas para o pessoal que vai entrando com a gente aí, já passando aqui do horário das 18h30. Muito obrigado por todo mundo que está participando.
né? O professor Rubim depois vai ler com calma aí as mensagens que vem recebendo pelo chat, pelo também aqui no privado, pelo WhatsApp, pelo direct. Não deixem, né? Não deixe de seguir o professor Rubim também no Instagram, no @Fernando Rubim RS, né? Não deixem de prestigiar o professor, fazer os stories dizendo que vocês estão acompanhando essa super live com relação aos temas 692 e agora tema 1246. Vou colocar o tema 1246 na tela para vocês. Tese firmada: é inadmissível recurso especial interposto para discutir as conclusões do acordo recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto que se controverse quanto ao benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, doença e acidente, do requisito legal da incapacidade segurado para o exercício da atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão ou de sua duração. Então, as questões que também me parece que a ratio decidente aplica-se ao nexo causal em matéria acidentária, discutindo aqui justamente esses cenários. Aqui vejo que a afetação foi em 2024, né? Uma rapidez aqui para julgamento, me parece, né? Julgamento em 13 de novembro, acordo publicado em 18 de novembro, relatoria do ministro, então, Paulo Sérgio Domingues, né, como a gente tinha antecipado para vocês. Né? Com relação às últimas observações desse acordo, né, que deu origem ao tema 1246, que é o RESP 2098-629 de São Paulo, né, algumas expressões que me chamaram a atenção. Né? Primeiro que um ponto que a gente pode chamar de favorável é que o próprio recurso fala que ele está dirigido a um contingente limitado específico de recursos especiais, interpostos em demandas que envolvem benefício previdenciário por incapacidade, também entendo como acidentários, né? E nos quais se discute o acerto ou equívoco das conclusões do acordo recorrido quanto ao preenchimento do requisito legal de incapacidade segurada para o exercício da atividade laboral, atividade laborativa. Então, um mundo específico de benefício por incapacidade. Tema 692 vale para todos os benefícios previdenciários e assistenciais. Então, aqui um pouco mais restrito, ou bem mais restrito, embora problemático também, né? Também um debate que o STJ faz, que ele é chamado toda vez para decidir esse tipo de questão, né? Distanciando-se o tribunal da missão institucional que lhe foi confiada pela Constituição, funcionando como instância de pura revisão. Então, aquela ideia que eu disse para vocês, o STJ não quer funcionar como corte de revisão, ele quer funcionar como corte de cassação. Cuide para os encaminhamentos do recurso especial nesse sentido. O pedido prioritário, um pedido de cassação da decisão de segundo grau, do tribunal local, do tribunal regional, federal, né? Cassação para que volte o processo para julgamento cada vez no segundo grau, cada vez maior esse tipo de encaminhamento, tá? Uma das questões mais fortes, né, que me pareceram no julgamento, né, é que o STJ estava sabendo exatamente o que estava fazendo ao julgar, né, um processo com 75 laudas. A gente pode discordar, mas é um acordo com bastante consistência. Aqui eu trouxe para vocês um trecho que me chamou bastante atenção, que é esse item que eu estou considerando como item 3 aqui. É preciso, então, dar o passo derradeiro no rumo da afirmação pela STJ de sua condição de Corte Nacional de Uniformização do Direito Infraconstitucional por meio de julgamentos paradigmáticos, estabelecendo, por simples aplicação das regras legais já postas e com olhos voltados para a extração das maiores potencialidades do sistema brasileiro de precedentes, que o recurso especial repetitivo
constitui instrumento processual apto à edificação de precedentes vinculantes para a definição de questões de direito material e processual, inclusive quanto à própria, no caso, né, inadmissibilidade do recurso especial. Então, evidentemente, é aqui que a Corte ela vem tirando o seu time de campo, né, buscando reduzir a admissibilidade do recurso especial. A gente não pode esquecer que fizemos uma masterclass no passado, uma super masterclass, a masterclass 2 de 2023, também sobre o tema do recurso especial e do filtro, aquele filtro qualificado, né, de admissibilidade, que é a relevância da questão federal, que vai entrar também em pauta, né, daqui a pouquinho, assim que regulamentado. Então, na verdade, a gente vê que o sistema ele vai se fechando com relação ao acesso às instâncias excepcionais, né? É claro que é uma decisão voltada não para o jurisdicionado, mas é uma decisão aqui voltada, antes de qualquer outra coisa, me permitam essa observação, para os interesses da própria corte, né? Racionalizar o trabalho da corte, assim por diante. Enquanto isso, cabe ao advogado, o advogado do segurado, da segurada, o recurso para as próprias cortes inferiores. O segundo grau, então, ele fica, entre aspas, sobrecarregado, né? Tendo que julgar o mérito das decisões, fazer admissibilidade, reexaminar a admissibilidade, né? Com relação ao estabelecimento dos precedentes emitidos pelas cortes de vértice, especialmente, então, do STJ. Né? Então, fica aqui a nossa observação, né? Quanto ao cabimento de máxima atenção com relação ao tema 1246, que também não transitou em julgado, né? Ele acabou de ser publicado, aqui no caso o recurso especial. Então, diferentemente do tema 692, é um tema que foi julgado só agora, recurso especial, cabe embargo de declaração, né? Aparece claramente sem o trânsito de julgado, foi afetado em 2024, já foi julgado agora, pode ser que haja repercussões na sequência, e por isso, então, é fundamental que a gente siga estudando, e nós vamos fazer esse estudo, repito, para as Masterclass de 2025, nós vamos seguir trabalhando em cima com o time de Elite 2025, você é nosso convidado, melhor, você é nosso convocado para estar no time de Elite 2025, não deixa de fazer o seu contato com o professor Rubim, escreva aí, eu quero time de Elite 2025, capacitação contínua em processo de verdade, processo de qualidade. Queria agradecer demais a presença de cada um de vocês, agradecer demais quem esteve comigo em Fortaleza nesse sábado, a nossa imersão em Fortaleza, que é a junção do nosso time de Elite Online, né, para uma atividade presencial. Quem é do time não paga para estar nessa atividade presencial, é o mimo do professor Rubim, da nossa equipe, do time de Elite. A gente fez uma atividade sensacional em Fortaleza, né, capital do Ceará, no Hotel Mareiro, né, na beira-mar lá, de Meireles, e ano que vem, então, a gente está confirmada a imersão no Rio de Janeiro. Então, você que entra no time de Elite 2025, você ganha, né, o bônus de estar com a gente na imersão do ano presencial, e em 2025 vai ser, então, no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, né? Nós estaremos em Black Friday, na sequência aí, imperdível na Black Friday, nós estaremos aí fazendo uma super atividade de Black já na semana que vem, né? Na segunda-feira da semana que vem começa a Black Friday, na verdade é uma Black Week, né? Do Mago, o Mago Friday, já no dia 25 de novembro, e a gente está então em pré-lançamento aí nesses dias, contando muito, né, com a presença de vocês, agradecendo quem já entrou no time de Elite 2025, porque a gente lança aqui os debates, lança aqui os principais temas, prova para vocês como é importante, né, estarem atualizados em matéria de processo e previdência,
e eu tenho certeza que vai ser um ano absolutamente vitorioso, um ano de 2025 absolutamente necessário, né, de capacitação em processo e previdência. O time de elite ano 5 conta com a presença de vocês, né? E no Linktree vocês também têm informações sobre como participar da Black Friday, né? Em que a gente vai expor em detalhes todos os cursos. Mas já quer entrar, já quer participar, já viu como serão as 8 sextas insanas? A última sexta de atualização com relação aos precedentes qualificados? Chegou a hora, faça contato com o professor Rubinho e entre no time de Elite 2025. Um grande beijo, um grande abraço. Fica aqui as primeiras observações dos temas, os temas 692 e 1246 para vocês. Quem ainda não deixou seu like, deixa aqui nessa super live desse dia 19 de novembro de 2024. E, claro, siga com a gente. Processo Rubim, processo de verdade.